pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Albert Glésia e eu estou aqui hoje então para ministrar para vocês uma aula sobre fonética, tá? O que é fonética? Bem, conceitualmente, fonética é a disciplina que estuda os sons da fala. Nós temos outros tipos de sons, mas a fonética vai se preocupar especificamente com os sons da fala. Bem, nesse sentido, nós temos então os fonemas, né? A fonética vai se ocupar com a produção, classificação e agrupamento deles. A fonética também vai se preocupar com a pronúncia correta das palavras, né? Esse campo mais específico de estudo se chama ortoépia ou ortoepia, tanto faz. A fonética também vai estudar a acentuação das palavras, e aqui eu não estou falando da acentuação gráfica, eu estou falando da acentuação tônica. Há uma diferença, tá? Neste curso nós vamos fazer essa distinção. E também a representação gráfica dos fonemas, tá? Como é que eles são representados, né? Normalmente pelas letras, obviamente. Bem, então, seguindo, nós vamos especificamente tratar de quê? O que nos interessa para fins de concurso público? Conceituação e classificação dos fonemas, a diferença entre fonema e letra. Vamos entender também o que é um dígrafo e em que o dígrafo se diferencia dos encontros vocálico e consonantal. E também vamos falar sobre sílaba, constituição, separação e classificação de palavras. Bem, conceito de fonema. Olha só, pessoal, repare a palavra bola, na sequência a palavra cola, mola e sola. Naturalmente você conhece o significado de cada uma dessas palavras. Agora, o que torna com que o seu cérebro consiga fazer imediatamente a distinção entre o significado delas é tão somente o som representado por essas respectivas letras. Não é isso? Você pode perceber que o restante tudo é igual. Olha só, tudo é igual. Não é mesmo? Então, o X da questão aqui é justamente o som representado pelas primeiras letras que estão destacadas para você. Bem, a partir desse entendimento, nós podemos então formar um conceito de fonema. Fonema é a menor unidade sonora dos vocábulos, capaz de estabelecer entre eles diferenças de significado. Quando eu digo menor unidade sonora, porque obviamente essa unidade já é indivisível. Há uma dica legal, né, que eu gostaria de passar para vocês. Veja bem, fonemas são audíveis e faláveis, tá ok? Você não vê o fonema, você escuta. Você não escreve o fonema, você pronuncia. Agora, cuidado, porque as letras, tá, que servem para representar os fonemas são visíveis, tá, e grafadas. Você escreve letra, você grafa a letra. Como é que o fonema, então, se classifica? Veja bem, nós temos, em primeiro lugar, as vogais. Vogais são sons emitidos fortemente, tá? Guarde isso aqui, ó. Fortemente. E sem interrupção da passagem do ar. Então nós temos aí, por exemplo, a palavra país, a palavra bem e a palavra nulo. Normalmente as vogais, a gente aprende desde as séries iniciais, lá do primário, né, primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, que as vogais geralmente são representadas pelas letras A, E, I, O, U. O segundo grupo de fonemas é conhecido como semivogais. As semivogais são pronunciadas fracamente, tá?
Repare que a vogal é pronunciada fortemente e a semivogal é pronunciada fracamente. Ambas são pronunciadas sem interrupção da passagem do ar. E há uma grande dificuldade, por exemplo, em se diferenciar na prática a vogal da semivogal. Daqui a pouco eu vou dar uma dica bem legal para você e você não vai errar mais isso. Tá joia? Por enquanto, segura aí. Terceiro e último grupo são as consoantes. Sons emitidos fortemente. Repare que tanto a vogal como a consoante são pronunciadas fortemente. O detalhe é que agora é com obstrução. Na prática, professor, o que eu preciso saber? Bom, na prática você precisa saber esse artifício. Guarde isso, por favor. A maior confusão, como eu disse ainda há pouco, está na diferenciação entre vogal e semivogal. Veja bem, então, a letra A vai valer 4 pontos. A letra O vai valer 3, a letra E vai valer 2. As letras I ou U vão valer 1 ponto. Bom, então, sendo assim, quando eu pego, por exemplo, a palavra pão, olha aqui, repare que na palavra nulo eu tenho 2 sílabas. Cada sílaba obrigatoriamente tem que ter uma vogal. A sílaba não precisa ter consoante nem semivogal, mas a vogal é o núcleo dela. Então, na segunda sílaba da palavra nulo, a letra O, vale 3. Ela é a própria vogal. Na palavra pão, uma sílaba apenas, eu tenho a letra A e também tenho a letra O. Então é nesse momento que a dúvida surge. E aí você vai usar o artifício. Quanto vale a letra A? 4. Quanto vale a letra O? 3. O que vale mais, o 4 ou o 3? Obviamente é o 4. Então, a letra A é a vogal. A letra O é a semivogal. E letra? O que é letra? Bem, letra, como eu já falei, é a representação gráfica do fonema. As letras, olha que interessante aqui, ó, são visíveis. Os fonemas são audíveis. Você não escreve fonema, você escreve letra para representar o som da fala. Essa representação não é perfeita e é aqui que mora o perigo. Há muita confusão, justamente porque nem toda letra representa um fonema e nem toda letra única representa necessariamente um fonema. Eu posso ter uma letra para representar 2 fonemas, por exemplo. Então, olha o perigo. Vamos analisar a palavra hoje. Eu tenho quantas letras? Letras são visíveis. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Concorda comigo? Mas quantos fonemas eu tenho aqui? Cuidado, porque a letra H não representa fonema nessa palavra, Ela só é mantida por questões etimológicas, ela vem do latim, a palavra odie. Olha outro detalhe, na palavra quero, por exemplo, quantas letras você enxerga? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Na palavra casa, 1, 2, 3, 4 letras. Só tem um detalhe, as letras Q e U representam juntas o mesmo fonema que a letra C. Olha só, seria esse fonema aqui, ó, no alfabeto fonético, ou numa transliteração do alfabeto fonético, tá ok? Então, repare, eu tenho 2 letras, você está enxergando,
mas elas unidas representam apenas um som, um fonema. Na palavra casa, repare, o mesmo som, o mesmo fonema, agora é representado apenas por uma letra. E na palavra táxi, veja que interessante. Você está vendo aqui 1, 2, 3, 4 letras. Concorda comigo? Agora, fique de olho na palavra, ou melhor, na letra X. Por quê? Ela representa 2 fonemas. Na transliteração do alfabeto fonético, eu teria, né, o K e o S, a grosso modo. Então, eu tenho táxi. Então, na palavra táxi, eu tenho, anote aí, ó, 4 letras, olha que interessante, e 5 fonemas, tá bom? Outro conceito importante para você é o conceito de dígrafo. O que é dígrafo? Na palavra dígrafo, eu observo aqui, ó, o elemento di, tá ok? Significando 2, e o elemento grafo, que vem de grafia, ou seja, escrita. Então, vou colocar aqui, ó, tá? Dígrafo são 2 letras, 2 escritas, representando apenas um som, um fonema. É o que ocorre, por exemplo, na palavra quilo. Olha aqui, ó. Eu tenho QU, 2 letras para representar um som. Na palavra pássaro, eu tenho SS para representar um fonema. E na palavra carro, eu escrevo 2 vezes para representar um som apenas. Os dígrafos também se subdividem. Eu tenho o primeiro grupo conhecido como o grupo dos dígrafos consonantais. A base é uma consoante. Albert, o que você está chamando de base? A primeira letra do dígrafo é a base dele. Então, ó, olha aqui a base. Vai reparando, na palavra milho, LH é um dígrafo consonantal. Repare a primeira letra. Na palavra venho, na palavra descendente. Agora, cuidado. Uma vez que eu estou tratando de dígrafo, ou seja, 2 letras para representar um som, um fonema, eu não posso pronunciar descendente. Por quê? Porque S e C juntos só reproduzem um som. Então eu tenho que pronunciar corretamente descendente. Compreendeu? Ocorre algo semelhante na palavra cresça. Olha aqui a base. Eu não posso pronunciar cresça. Isso é errado. Eu tenho 2 letras, mas apenas um som. Então, eu pronuncio corretamente cresça. A mesma coisa, então, vai acontecer com a palavra excesso. Eu tenho 2 dígrafos, né? Repare aí, destacado para você, a base. Na palavra estudar, a mesma coisa. E questão. E, finalmente, guerra. Tá ok? Segundo grupo de dígrafos são os dígrafos vocálicos. Novamente, eu observo a base, isto é, a primeira letra. Agora, essa primeira letra tem que ser uma vogal. Antes, a base era uma consoante. Repare, na palavra campo, olha que interessante aqui. Na palavra campo, eu subentendo isso aqui, ó. A letra A com sinal de nasalização, o til. Na palavra canto, eu tenho também um dígrafo, cuja base é uma vogal, e eu também, novamente, subentendo o que, galera? A letra A com sinal de nasalização, tá? Então, ó, a mesma coisa na palavra sempre, na palavra tento, na palavra limpo, na palavra fim,
bombom. Olha aqui. Então, ó, na palavra bombom, eu subentendo a letra O com o sinal de nasalização, que é o tio. Na palavra íon, sunga, tá? São alguns exemplos para você se familiarizar com esse tipo de dígrafo vocálico. Qual é o cuidado que você precisa ter? Com algumas palavras, obviamente. Repare na palavra benzinho, trenzinho, sem. Aqui, a ditongo nasal. Poxa, ditongo. O que é ditongo, professor? Calma que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero que você perceba é que agora eu não tenho mais duas letras para formar um som apenas. Eu tenho duas letras, cada uma delas representando um fonema, um som. Na palavra benzinho, trenzinho e na palavra sem, é como se eu tivesse, tá? A letra E a letra I. Então, eu teria aqui, ou melhor, eu tenho, né, aqui, um ditongo nasal. Por quê? Porque, repara aqui, a letra E, eu tenho que compreendê-la como um som nasal, como se ela tivesse um tio, né? O tio é o sinal de nasalização. A letra N, nesse caso específico, é pronunciada como se fosse uma semivogal I. Tá? Então eu digo benzinho, trenzinho, semzinho. Tá ok? As letras N e M representam a semivogal, a mesma que é representada pela letra I. Tá certo? Então, cuidado com isso. Dica legal para você, presta atenção. As letras GU e QU serão dígrafos sempre? Não, sempre não. Apenas quando estiverem diante das letras E ou U e, isso aqui é muito importante, ó, são duas condições. Primeira condição, diante de E ou de I. Segunda condição, não forem pronunciadas. A exemplo de guerra. A exemplo de quilo. Na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho exemplos de dígrafos, isto é, duas letras para representar apenas um som. Veja como a situação agora é diferente. Eu tenho certeza que você não pronuncia aguentar. Eu também tenho certeza que você não pronuncia tranquilo. Como é que você diz? Aguentar. Então, a letra G é um fonema, a letra U é outro fonema. Você pronuncia tranqui, qui. Repare que a letra U é pronunciada. Então, tanto a letra Q quanto a letra U representam sons distintos. Então, cada uma dessas letras aqui é um fonema. A letra U está como uma semivogal, tá ok? O outro detalhe interessante é você perceber que o trema dessas palavras caiu após a entrada em vigor do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Antigamente, né, você escrevia com o trema, mas agora acabou. O mesmo acontece com a palavra averigue. Aqui, a letra U, meu querido, é pronunciada agora com mais intensidade. Então, ela representa uma vogal, tá ok? Vogal. Após a entrada em vigor do novo acordo ortográfico da língua portuguesa,
essa palavrinha perdeu o acento agudo. Mas um detalhe, o acordo foi ortográfico, tem a ver com a grafia da palavra e não com a pronúncia. A pronúncia continua sendo a mesma. Então, a letra U na palavra averigue continua sendo pronunciada fortemente, embora o acento agudo já não faça mais parte da grafia, da escrita dela. Agora, olha a palavra água, a palavra cota, que também pode ser escrita com a letra C, em vez das letras QU. Agora, a letra U é pronunciada fracamente. Bem, sendo pronunciada fracamente, você sabe que estará diante de uma semivogal. Professor, e aquele artifício que você ensinou? Agora você vai lançar mão daquele artifício. Por exemplo, a palavra água. Quanto vale a letra U? Vale 1. Quanto vale a letra A? Vale 4. Quem é maior? 1 ou 4? Obviamente é o 4. Então, a letra U é a semivogal, tá? A letra U é a semivogal. Quem é a vogal? É a letra A, tá ok? A letra A é a vogal. Vamos aplicar o mesmo artifício com a palavra cota. Quanto vale a letra U? Vale 1. Quanto vale a letra O? Vale 3. Quem é maior? 1 ou 3? Obviamente é o 3. Então aqui a letra O é a vogal. Tá ok? É a vogal da sílaba. Bom, é isso aí. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Até lá!